Pessoal, boa noite a todos e a todas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e com a professora Raquel para falar sobre inovação na gestão pública, porque leva tempo e como fazer acontecer na prática. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa palestra, eu queria fazer alguns avisos administrativos. Primeira coisa, essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, Profiap FV, tá bom? Caso você, participante, não queira disponibilizar a sua imagem ou voz, é só desativar, tá bom? E as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, podem digitar no site, que eu vou ser o intermediador, eu vou anotar a sua dúvida e esclareço para você, tá bom? Pessoal, faltando aí uns 10 minutinhos, 20 minutinhos para terminar essa palestra, essa live, nós vamos disponibilizar uma lista de presença virtual, que é para emissão de certificados, tá bom? Então, quem está participando dessa palestra vai ter a emissão de certificados. Queria pedir gentilmente para que vocês se atentem em ler as observações para o preenchimento do formulário de registro de presença. O CPF não pode ter ponto e traços, então você precisa de colocar os números em sequência. O nome completo não pode ser em caixa alta, apenas as iniciais do nome em letra maiúscula, tá bom? O e-mail tem que ser um e-mail válido. Se tiver algum problema nessas informações, o seu certificado pode não ser gerado. Inclusive, o nosso sistema de emissão de certificados não permite a retificação dessa informação. Então, por favor, pessoal, tenham muito cuidado ao preencher as informações no formulário que eu vou disponibilizar, tá certo? E, por fim, pessoal, nós temos um prazo, né, que é concluir essa palestra até no máximo às 22h30. Então, se caso não for possível responder todas as perguntas, por favor, não deixe de contribuir com o seu comentário, com a sua dúvida, coloque aqui no chat, que a gente vai organizar essas perguntas e passa para a professora Raquel responder para nós, e depois nós compartilhamos para todos por e-mail, tá certo? Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a turma de 2006 também pela participação na organização desse evento. Toda a turma está muito engajada em contribuir, e eu faço um agradecimento muito especial ao Anderson e à Natália, que estão aí nos ajudando nos posts, nos registros administrativos, na emissão de certificados, que nós que trabalhamos na gestão pública sabe o quanto isso dá trabalho. Então, obrigado de coração, Anderson e Natália, pela contribuição. Então, pessoal, quero apresentar a nossa querida palestrante, a professora Raquel Soares Menezes, Raquel Santos Soares Menezes. Ela é professora associada do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFV, aqui no campus de Parnaíba. Ela é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em administração também pela UFMG, graduada em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. Ela trabalha com os temas gestão de pessoas, mulheres empreendedoras e gestoras, liderança, carreira, empreendedorismo e inovação. É uma pessoa de gabarito para falar para nós sobre inovação no gestor, na gestão pública. E ela é presidente do Parque Tecnológico aqui da UFV, Campus Rio Parnaíba, e uma grande parceira que tem nos orientado, nos ajudado muito na questão do impacto dentro do nosso Profiap. Então, a palavra a você, professora Raquel, para falar sobre inovação na gestão pública, porque leva tempo e como fazer acontecer na prática. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor Carlos, é um prazer enorme estar aqui com você e com todos os participantes, e uma alegria contar um pouco de histórias, é o que eu trouxe aqui como proposta nessa nossa conversa. Eu quero que realmente seja um momento de trocas, fiquem à vontade para compartilhar, para perguntar, né? Esse momento das perguntas será ao final, mas sempre que tiverem algum insight, alguma provocação, vai anotando, vai guardando, vai mandando aqui no chat para que a gente tenha realmente um bate-papo bastante proveitoso nessa noite de quinta-feira. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema, então sempre que tem uma palestra nova, um tema novo, a minha cabeça ela se coloca em movimento, em ação,
desde que vocês me fizeram esse convite e comecei já a imaginar qual seria a abordagem que eu traria para essa nossa conversa. E já começo aqui dizendo que eu não sou pesquisadora nessa área especificamente de inovação na gestão pública, eu não tenho, não vou dizer que eu não tenho nenhum artigo publicado, não, porque eu tenho um artigo e uma dissertação orientada nessa área, mas definitivamente não é um tema sobre o qual eu venho pesquisando nos últimos anos. Mas vocês podem ter certeza que no que se refere a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa sobre esse tema, eu venho lutando bastante nos últimos anos, especialmente no que se refere ao Inovalto, que é o nosso parque tecnológico aqui da UFV em Rio Paranaíba, e também como empreendedora, eu vou contar um pouco dessa história para vocês, como é que eu saí de uma professora inquieta, uma professora, como disse uma amiga minha outro dia, fuçada, uma pessoa que busca sempre essa interação entre a academia e o mercado, e resolvi me tornar empreendedora às vias de fato, e eu já vou contar essa história com detalhes para vocês, porque essa história é o que me conecta com o tema dessa palestra, de inovação na gestão pública, por que leva tempo e como fazer acontecer na prática. Então, eu estou aqui na UFV, Campus Rio Paranaíba, como docente há praticamente 17 anos, dos quase 20 anos do curso de administração, eu estou praticamente há 17 anos, com uma alegria e um orgulho muito grande de fazer parte dessa instituição, de saber a história do que ela representa na nossa região, do que ela representa e de uma forma muito especial, eu tenho sentido um senso de pertencimento muito grande por ser da região, acredito que todos vocês que me conhecem sabem o quanto eu gosto de compartilhar esse detalhe importante da minha trajetória, de ser nascida em Carmo do Paranaíba, morar em Carmo do Paranaíba e poder trabalhar aqui na UFV ao longo desse tempo, vendo as mudanças que o nosso campus trouxe aqui para o nosso território. Então, eu também falo sobre isso porque conecta com o fato de ser uma inquieta que busca inovar na prática. E hoje, além de ser professora aqui na UFV CRP, eu também fundei uma empresa que é o Anchu, que nasceu para levar inovação na gestão de pessoas no agronegócio e já está há praticamente 8 anos fazendo isso. Sete anos, vamos dizer assim, 7 anos de empresa, mas de ideia até se tornar um negócio já se vão mais de 9 anos. Então, aí é uma trajetória que é quase metade do tempo que eu sou professora, aliás, mais da metade do tempo que eu sou professora, eu sou também empreendedora. Então, mesmo não sendo inovação no setor público, mas isso me ajuda a contar por que leva tempo e como fazer acontecer na prática, porque eu estou vivendo isso na pele também como empreendedora. Eu fiz essa imagem aqui de capa porque eu quero perguntar se alguém sabe onde é essa imagem e o que essa imagem representa. Alguém reconheceu esse espaço, reconheceu essas pessoas? Tiago? Ei, Raquel, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Acho que é impossível, né, não reconhecer, porque eu e você, acho que mais do que ninguém da UFV, a gente conhece isso aí desde o início, né? O projeto inicial e tudo que aconteceu. E é muito bom ver essa foto aí com todo mundo cheio. Não estou reconhecendo esse evento aí, mas é bom ver que tá lotado o espaço cowork que a gente tem na UFV. Muito bom, Tiago. É isso mesmo, né? Literalmente, você, assim, quase carregou os móveis, né? Para que a gente pudesse ter esse nosso espaço de inovação no campus, que é o nosso coworking, é um dos nossos ambientes de inovação mais importantes do nosso ecossistema, que é o Inovalto. E essa foto, ela é uma foto do Hackathon, que foi um dos eventos, assim,
Eu arrisco a dizer um evento icônico, aquele evento que marcou muito a nossa história, porque nesse dia realmente a gente teve uma participação muito expressiva de alunos durante a SEMEAR de 2024, e tivemos também parcerias com instituições de peso, como Embrapa, Senar, FAENG, várias cooperativas da região, cooperativas de crédito, a prefeitura, né, eu lembro que o prefeito de Rio Paranaíba, ele tinha acabado de ser eleito, ele nem tinha tomado posse ainda, e eu busquei ele aqui no estacionamento para participar da banca avaliadora do final dos projetos, para ele entender a energia, porque esse foi um evento, assim, de uma energia enorme, e por isso eu fiz questão de colocá-la na abertura. Porque quando a gente fala de inovar na prática, tem muito disso de energia, e não estou falando aqui de energia no sentido místico, no sentido espiritual, eu estou falando de energia no sentido de mobilização de esforços, de mobilização de forças, sejam essas forças recursos no sentido de capital humano envolvido, obviamente também recursos materiais, dinheiro, mas sobretudo o recurso mais importante que existe, que faz qualquer engrenagem da inovação acontecer, vontade. Então, essa imagem, ela representa tudo isso que eu venho vivendo nesses últimos anos aí como empreendedora e também coordenando o Inovalto. Bom, e aí eu faço logo aí uma pergunta de provocação para todos vocês, que é, bom, pessoal, eu só estou incomodada que a minha tela está ruim, ela está cortando para vocês também, né? A fala final, não podemos produzir, a Pois linha de baixo corta um pouquinho. eu não sei por que ele não está conseguindo colocar no modo de apresentação. Espera aí, deixa eu tentar novamente. Agora vai. Isto, agora ajustou, Agora sim, né? estamos vendo sim, Desculpem perfeitamente. pela interrupção. Mas quem foi meu aluno ou minha aluna aí no curso de graduação em administração já deve ter me ouvido fazer essa pergunta. Qual é o laboratório da administração? Na engenharia, a gente tem laboratórios de concreto, laboratórios de máquinas, laboratórios, você vai para a agronomia, tem o laboratório de máquinas agrícolas, na biologia, você tem lá o microscópio, aqueles laboratórios ali onde eles fazem os experimentos, na medicina tem os hospitais, na química tem os laboratórios onde eles usam os reagentes para ver as transformações, e na administração? Qual é o nosso laboratório? O nosso laboratório são as organizações. Nós não podemos imaginar que nós faremos inovação na administração fechados em gabinetes, trancados no nosso escritório, atrás de uma tela de computador somente. É claro que esse esforço de ler, estudar, pesquisar, dedicar-se a um trabalho analítico na frente de um computador, por exemplo, também é muito importante. Mas a gente precisa estar no campo das organizações. É ali que a gente mobiliza a tal da energia que eu falei, que envolve capital humano, que envolve onde a gente consegue recurso, onde a gente faz network, onde a gente conhece pessoas, e é ali que a gente vai fazendo com que essa engrenagem realmente ela possa ter tração para que a inovação aconteça. E eu também fiz questão de selecionar uma foto bastante significativa nessa trajetória que eu trago aí de empreendedora, professora e empreendedora, que é uma foto com a então diretoria da Carpec, a Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba e região, junto com a Josiane Cotrim, que por muito tempo foi minha mentora nos projetos que eu comecei sobre mulheres no café, e a Carpec foi nossa parceira no projeto Mulheres de Chaves, que era também um projeto de parceria da Enactus, que é uma instituição estudantil de empreendedorismo social que eu coordenei, e a Carpec abriu as portas para que a gente pudesse trabalhar com a comunidade de Chaves, que é um distrito rural, e eu confesso para vocês que foi ali, de fato, que eu me apaixonei pelo empreendedorismo e que eu entendi que o meu coração de professora também pulsava por essa vontade de fazer acontecer na prática. E tudo isso me
confirmou algo que desde meu estudo ali, desde minha graduação em administração, eu já sentia. Para que a gente possa fazer mudanças na administração, ou como diria um professor muito importante na minha trajetória na graduação, ele dizia o seguinte: nós não queremos formar administradores, nós queremos formar agentes de mudança. Hoje, depois de muitos anos e depois de estudar muito também a temática da liderança, eu entendo que liderança nada mais é do que a atuação de agentes de mudança. Então, eu carrego comigo esse primeiro, talvez esse primeiro contato mais direto que eu tive com o lado de lá das quatro pilastras, né, com o empreendedorismo social, embora eu seja aqui da região, mas ali, isso eu estou falando de 2013, 14, quando eu comecei a interagir com as empresas aqui na região para fazer, para empreender, mesmo que fosse socialmente. Então, imaginem só, lá se vão 13 anos e ainda boa parte das sementes que foram plantadas lá atrás, hoje já estão aí pelo caminho, já frutificaram, já cresceram, e a gente vai só expandindo essa nossa atuação enquanto docente e que leva também esse empreendedorismo para fora da universidade. Então, lembrem-se, os nossos laboratórios, eles estão nas organizações, seja nas cooperativas, nas instituições públicas, que é o foco de estudo do Profiap, nas pequenas empresas, eu tenho, acho que a palavra que eu vou dizer assim, eu vou chamar de carinho, mas para ficar mais formal, o zelo que nós precisamos ter com as pequenas empresas, e micro, e médias, né, eu tenho uma disciplina que eu leciono na graduação, que é pequenas e médias empresas, que representam 97% das organizações do nosso país, que empregam mais de 50% das pessoas do nosso país. Então, imaginem o quanto é importante também olhar para as políticas públicas para essas organizações, que são o nosso laboratório vivo de quem trabalha na área da gestão como nós. Então, dito isso, 2-0 para esse PDF. Dito isso, vamos olhar para alguns dados para saber se nós, enquanto Brasil, estamos fazendo esse nosso dever de casa de inovar direitinho, né? Por que eu coloco esse dado aqui na minha apresentação? Porque a gestão, seja ela gestão pública ou a gestão de empresas privadas, é um campo da ciência que a gente usa muito entre aspas, no sentido de não é uma ciência pura, né? Não tem uma teoria consolidada que a gente vai aplicar e fazer um experimento. Os nossos experimentos sociais, eles têm os seus riscos também, só que muitas vezes eles não têm volta. As consequências dos nossos experimentos na área das sociais aplicadas, podem ser irreversíveis. Então, a inovação, ela requer, sim, muita responsabilidade. É um assunto delicado, um assunto difícil de ser tratado. Mas algo que faz parte das minhas lentes, né, atuando na gestão de pessoas, é a temática da cultura. Então, eu vou falar muito aqui na minha apresentação sobre cultura e os desafios de formar uma cultura, ou de fortalecer e estabelecer uma cultura nas organizações públicas que sejam voltadas para a inovação. E isso não é um problema só da UFV ou de Minas Gerais ou do setor público, é uma questão do Brasil. Eu estava buscando dados atualizados para essa apresentação e encontrei o último Global Innovation Index, que é o Índice Global de Inovação, que compara a inovação ao redor do mundo em diversos países. E, para nossa tristeza, eu vou falar dessa forma, porque eu fico triste quando eu vejo um dado como esse, de 2023 para 2025, o Brasil caiu 3 posições
caiu 3 posições de 2023 para 2025, ou seja, em 2023 a gente estava em 49º, que já é uma colocação muito baixa, e agora nós estamos na 52ª. Então, tem 51 países à nossa frente na inovação, inclusive na América Latina, o Chile passou o Brasil, e hoje a gente ocupa a 2ª posição. E algo que incomoda muito, que prejudica bastante esse índice de inovação do Brasil, é a produtividade, que é um dos fatores que acresce abaixo da média global há décadas. Pouquíssimas patentes, né, menos de 1% das patentes mundiais, e o que vem totalmente ao encontro do que eu proponho nessa palestra da discussão, que eu trago aí com base na minha vivência de Inovalto e de OneTwo, a distância estrutural que existe entre universidade, mercado e setor público. É algo que, obviamente, que tem a ver com a estrutura, o arcabouço político, com o nosso sistema de legislações e de estrutura, mas eu volto no ponto que tem muito a ver com a cultura. Então, como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança tão necessária na cultura para que as pessoas entendam que a inovação favorece o desenvolvimento econômico, melhora a qualidade de vida das pessoas. Não é uma questão simplesmente de índice, por status, por ranking, mas é o quanto essa inovação é importante para a própria sobrevivência e a sustentabilidade do crescimento dessa economia como um todo. Um ponto bastante interessante que eu achei curioso, eu fiz questão de olhar a posição da China, né, assim, pela forma como a China vem crescendo e vem mudando a sua base econômica, eu achei que ela até já tinha aumentado mais, mas assim, ela saiu de 12º para 10º de 2023 para 2025, mas se a gente volta aí 15, 20 anos, a China estava bem abaixo do Brasil, né? Então, olha como é que uma estratégia de um país é capaz de alterar de forma tão significativa essa posição aí no ranking, né, da inovação global, né? E o Brasil precisando aí de melhorar, né, nesse ranking. Bom, então, quando a gente analisa esse grande desafio, nós vamos entender que do que cabe a nós aqui, eu estou falando com um grupo que tem uma relação muito direta, que nós estamos dentro de uma universidade. Então, vamos entender o que acontece dentro da universidade. Mas eu sei que aqui eu estou falando também com pessoas que são gestores públicos, ou que atuam no setor público, ou até mesmo que atuam nos setores privados. Então, um ponto muito importante para a gente entender dessa conversa que eu propus para vocês, é que não dá para nenhum de nós, sejamos nós representantes da universidade, do governo, da empresa, ou mesmo da sociedade, de qualquer outra esfera da sociedade civil, cruzar os braços e dizer, esse assunto não me diz respeito. Esse assunto diz respeito a todos nós. E esse é o grande desafio. Mas eu quero trazer aqui para a lente da universidade, porque é onde, como eu disse, eu tenho vivido na pele o grande desafio de inovar e empreender. Talvez eu até reformulando aqui, eu diria que talvez o grande desafio não é inovar. Mesmo a nossa inovação sendo baixa, nós temos muitas pesquisas, boas pesquisas, já tivemos mais investimentos em pesquisas, a gente sabe que isso ao longo do tempo teve uma piora, né, no caso brasileiro, por uma série de questões, inclusive econômicas, mas eu diria que o problema não é simplesmente pegar uma pesquisa, transformar em tecnologia e fazer com que ela vire inovação. O desafio maior na universidade pública é empreender, é fazer, né, como eu disse lá no início, chegar às vias de fato de dizer assim, olha, eu tenho aqui uma tecnologia, eu construí algo que o mercado precisa, isso aqui tem pesquisa envolvida, eu dediquei anos da minha produção intelectual em cima disso aí, agora eu vou para o mercado. E aí, esse voo para o mercado
é que a gente entra num abismo. É um salto, eu diria, eu não vou dizer que é um salto no escuro, mas eu usei uma metáfora aqui, que é caminhar num labirinto. E aqui, eu, como entusiasta do empreendedorismo, como alguém que sempre incentiva o empreendedorismo universitário, que fala com orgulho que a UFV é uma das maiores universidades empreendedoras do Brasil, normalmente a gente está ali no ranking de 1 a 3, né, o último ranking que eu vi é o UFV Viçosa, não Rio Paranaíba, e tem uma diferença, mas a UFV estava em terceiro lugar, só atrás de USP e Unicamp, então você fala, uau, olha o potencial que nós temos enquanto Rio Paranaíba de sermos também uma universidade empreendedora. Mas, ao mesmo tempo, aí falando como professora empreendedora, eu digo que é um labirinto. Por quê? É como se você estivesse caminhando num lugar em que algumas pessoas, né, estão lá assim, pode vir, vem, empreende por aqui. E aí, de repente, você vê aquelas paredes assim, sabe? Imagina assim, tudo cheio de laser ou cheia de faixas, assim, não passe aqui, né? Não fure não ultrapasse essa barreira. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma série de tabus e mitos, ou muitos deles fundados, muitos deles parte de uma cultura compartilhada que não preparou a cabeça do professor, ou às vezes não prepara a cabeça do estudante para empreender, que faz com que a gente, às vezes, queira avançar um passo e recuar dois. Então, é nessa lógica que eu enxergo muitas vezes como empreendedora o labirinto de empreender na universidade pública. Então, o que nós temos aí como desafios? O medo institucional. O que é esse medo institucional? Primeiro, que nós professores universitários, especialmente das universidades públicas, nós somos treinados para ser pesquisadores. O mestrado e o doutorado, ele nos forma para a docência, para a sala de aula e para a pesquisa. Um pouquinho para a extensão. A extensão agora está vindo aí forçada, muita gente ainda resistindo, não quer, mas como pesquisadores, vamos pensar assim, qual que é o requisito para se tornar um mestre ou um doutor? Entregar uma tese, uma dissertação, um trabalho acadêmico. E vamos chamar assim, no mindset, né, a palavra inglesa, mas assim, na mentalidade do cientista, você faz tudo para dar certo. Você não quer que a sua tese dê errado. Quantas vezes aí, às vezes, até vocês aí, que nós aqui das ciências sociais, como eu falei, os nossos experimentos, eles não têm muito como ficar testando e voltando, mas quantas vezes até nós, professores, orientamos um trabalho com um objetivo, chega lá na frente, a gente faz a pesquisa de campo, dá diferente, o que a gente faz? Muda o objetivo, né? Por quê? Porque não pode dar errado, a gente tem que fazer para dar certo, né? Então, esse jeito de pensar não combina com o empreendedorismo, não combina com inovação, porque a inovação, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é feita de tentativa e erro, ela é feita de experimentação. E isso, como eu trouxe no título dessa palestra, pode levar tempo. Então, a gente não quer saber do erro. E aí, como cientistas, a gente já está muito bom aqui, eu não vou arriscar, não. Vamos pelo que já deu certo. Então, esse medo institucional, ele é bastante comum, e a gente ouve de outras formas, com outras palavras também. O segundo é a insegurança normativa, especialmente nas universidades públicas, onde a maioria absoluta dos professores trabalham em regime de dedicação exclusiva, e onde a legislação que regulamenta esse nosso regime, ela cita, assim, o mínimo do mínimo em relação a esse limite entre o que pode e o que não pode. Vou compartilhar aqui com vocês com muita transparência, que é sempre como eu faço quando eu conto que eu sou empresária, que eu tenho um CNPJ no meu nome, que é uma empresa que eu fundei, que quando eu tive muito medo de abrir um CNPJ. Eu já trabalhava em alguns projetos como consultora, projetos via fundação, eu tinha clientes antes, né, vamos dizer assim, de fundar a OneTwo,
Mas quando eu entendi que o que eu queria era muito diferente de prestar serviços, eu falei, gente, eu preciso abrir um CNPJ, porque isso agora vai virar um modelo de negócio, vai virar uma plataforma, vai virar uma inovação. E não vai rolar continuar fazendo projetos via fundação sem desmerecer e sem descredibilizar o importantíssimo papel que as fundações de apoio fazem. Mas eu entendi que eu precisava de pessoas trabalhando em tempo integral, pessoas que queriam crescer, pessoas que queriam fazer negócios, e isso dentro de uma agilidade que muitas vezes a fundação não dá. E também, claro, buscar formas de transformar aquilo num modelo escalável, baseado em tecnologia, e por isso o CNPJ, ele fazia total sentido dentro daquilo que eu mesma pregava, que é, olha, professores, empreendam. E eu falei, então tá, então vou empreender. Com muito medo, eu fiz uma consulta na Procuradoria da UFV. Eu fui atrás de toda a legislação, eu consultei advogados, para que eu tivesse um respaldo de que eu podia ter aquele CNPJ com o meu nome. E aí, beleza, né? Depois de ter passado toda essa fase do medo do desconhecido, de sair da minha zona de conforto, passou, sei lá, uma semana, 15 dias, bem no início, eu recebo um e-mail da ouvidoria da UFV, questionando, né, dizendo que tinha tido uma denúncia de que, enfim, uma denúncia em relação ou um comunicado ao fato de eu ter uma empresa no meu nome, pedindo esclarecimento sobre isso. Gente, eu gelei. Imagina, sabe assim, aquele momento que você está sentado e aí você abre o e-mail, e aí gelei da cabeça aos pés. Eu senti um frio no meu corpo. Eu falei, não, aí, ó, meio que aquela confirmação, né? Aí, tá vendo? Sabia, ia dar errado, tá errado, sabe? Tá. E aí eu fui, esfriei a cabeça, li com calma, mostrei para o meu advogado, busquei toda a argumentação que eu tinha me preparado e mostrei, falei, sim, tenho a empresa, não sou sócia administradora, tenho sócios que cuidam da parte operacional, eventualmente faço algum trabalho no conselho dessa empresa, mas não é algo que compete com as minhas atribuições na universidade. Ok, fiz um e-mail de próprio punho, nem precisou do advogado, e ok. Então, lá se vão 7 anos desse CNPJ, 7 anos em que não tive mais esse tipo de questionamento, e, como eu disse, falo com muita tranquilidade que eu tenho buscado sempre os aparatos para que eu vença essa insegurança normativa. Agora, já ouvi também, né, nos corredores, às vezes quando eu falo, gente, tem evento de empreendedorismo, olha que legal, inovação, editais, vamos ter um hackathon. É muito comum as pessoas falarem assim, ah, não quero problema para o meu lado com a minha DE. Ah, não, eu já escolhi ser funcionário público para não ter que mexer com isso de inovar e de empreender. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo de juízo de valor, porque tudo bem, né? Inclusive, eu que sou uma pessoa que atua na área de carreiras, né? Carreiras é um dos temas que eu leciono e que eu pesquiso. Eu não acho que empreender é para todo mundo, não acho que nada é para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa insegurança normativa, esse medo institucional, ele acaba disseminando de uma forma preconceituosa, que as pessoas falam por não conhecerem. Então, ter esse espaço aqui para falar com vocês tem um significado muito importante para mim, porque, de fato, eu vivi isso também no início. E hoje, se eu ainda continuo liderando um movimento de empreendedorismo dentro da universidade, eu tenho também que ser capaz de ocupar um espaço como esse para esclarecer coisas que muitas vezes são reproduzidas por falta de conhecimento, né? Então, por isso eu fiz questão de trazer um pouco dessa história aqui, do ponto de vista do paradoxo que existe na universidade pública. E, claro, existe uma tensão produtiva, né? 2 semanas atrás, nós fizemos o Ousar, que foi um evento de conexões para a inovação aqui pelo Inovalto, no FVCRP,
E eu ouvi do subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi um dos nossos convidados, ele falou lá na mesa, né, quem estava ali pôde ouvir, ele falou para todo mundo, que o que faz uma universidade ser mais empreendedora é ter mais professores empreendendo. Ele falou, olha, claro que os alunos também precisam empreender, mas os professores, eles puxam, eles incentivam, eles inspiram, eles têm mais maturidade. E aí depois, né, que terminou ali nos bastidores, eu aproveitei a deixa, dei uma cutucadinha nele, falei, nossa, professor, subsecretário, fiquei tão feliz de você ter falado aquilo, porque às vezes eu acho que eu que estou, eu sou tão entusiasmada, eu vejo tanto sentido nisso, que parece que eu que estou falando uma coisa da minha cabeça, né? Mas não é de fato, a gente precisa equilibrar as pessoas que gostam, podem equilibrar ou que se identificam, podem equilibrar, sim, um trabalho no setor público, mais um trabalho de uma empresa que esteja relacionado à inovação. Mas aí entra o que o subsecretário também me confidenciou ali nos bastidores e que eu concordei. Ele falou, só que você trabalha bem mais, né? Eu falei, isso aí a gente não coloca, né? A gente fala, mas assim, né? Tem gente que ainda vai olhar e falar assim, é louca, né? Tá, para que tudo isso? Então, brincadeiras à parte, nessa trajetória que eu compartilho aqui com vocês e que eu venho, de alguma forma, buscando expandir, que é a história da OneTwo, é algo que conecta com uma visão de que o empreendedor, ele tem essa inquietação que eu manifestei e da forma como eu falo, e ele precisa ter um nível de resistência para vencer as adversidades que vêm no caminho. Isso não é balela, isso não é conversa de administrador ou de empreendedor. Hoje mesmo eu estava com uma amiga e ela optou por, em um determinado momento da vida dela, deixar o trabalho deixar o trabalho fora de casa para se dedicar exclusivamente à maternidade com as duas filhas pequenas. E aí ela agora está pensando em empreender. Aí ela falou que uma amiga dela falou assim, não mexe com isso não, sua vida está tão boa, não vai caçar problema não. Então, assim, gente, é um pouco isso que às vezes, eu me questiono, né? Esse ano eu tirei férias quase um mês. Eu realmente fiquei de férias total, assim, de não abrir nenhum e-mail da OneTwo e tudo, mas assim, aí você fala, às vezes eu pensava assim, né? Nos momentos lá atrás, quando eu via que não ia dar para tirar os 45 dias de férias ali de janeiro, ou 30 dias direto, eu falava assim, foi inventar, né? Agora aguenta. Mas por quê? Porque a gente tem os benefícios do setor público que o empreendedorismo, ele realmente, ele exige uma forma de dedicação diferente, né? Mas então, quando eu olho para essa história, eu destaquei alguns pontos aqui que foram decisivos nessa caminhada. O primeiro foi o fato de ter a visão de que existia uma dor no mercado dentro de sala de aula. Então, eu gostaria de trazer essa primeira observação, essa dica para vocês. Como vocês estão tendo a oportunidade de conhecer os colegas, como o Carlos disse, o quanto é rica essa troca da aula presencial, dos encontros, mesmo que sejam curtos, conversem sobre os problemas comuns. Ali, quem sabe, está uma dor. E o empreendedorismo, ele nasce da dor. A inovação, ela nasce para resolver o problema. Então, para mim, a vontade de empreender na gestão de pessoas aconteceu dentro de uma aula de gestão de pessoas. Depois disso, eu comecei a percorrer a trilha do empreendedorismo dentro de uma caminhada formal, estruturada. Então, participei de pré-aceleração, que é o primeiro estágio ali para criar um modelo de negócio. Foi uma jornada muito interessante, não foi na UFV, foi no Unipam, porque a gente não tinha no Inovalto estruturado, e como eu já tinha trabalhado no Unipam antes de trabalhar aqui, eu tinha alguns contatos lá, que eram do Oceano, que é o Centro de Empreendedorismo e Inovação, de lá. Fiz a trilha toda lá, ia no meu carro, levava alunos que fizeram parte da fundação desse negócio, uma ex-aluna que era professora substituta aqui, que se tornou sócia por muito tempo da OneTwo, a Fran. Então, teve um investimento, lembra do que eu falei do investimento de energia?
teve muita energia. E tem uma questão que eu aprendi empreendendo também, que hoje eu entendo o lado dos alunos. Eu empreendi bem mais madura, quando eu já tinha uma experiência de vida e uma experiência profissional já de mais de 10 anos como professora. Isso me fez olhar para o empreendedorismo de forma mais séria, não como uma tentativa, não que não pode dar errado, porque pode, né? A qualquer momento pode dar errado, mas no sentido de que eu levei aquilo a sério. Então, eu participei do programa de pré-aceleração à risca, eu fiz tudo certinho, eu queria entregar e a gente foi até o final, tanto que dos, sei lá, 7, 8 projetos que começaram, só terminaram o Anchu e mais um, né? E que eu tenho notícias só o Anchu que ainda segue no mercado. Então, essa paciência, eu entendo que ela vem da maturidade, e eu acredito que vocês que estão no Profiap também já estão num nível de maturidade maior do que jovens recém-formados ou do que estudantes que ainda não têm uma vivência ali para entender de fato como transformar uma dor em uma solução que vire negócio. E dessa pré-aceleração lá de Patos, eu saí com uma planilha de Excel, né? Eu falo que esse o primeiro negócio que foi programado numa planilha de Excel. E muitas perguntas, mas ali realmente fez todo o sentido que eu queria continuar na jornada empreendedora, né? E dei continuidade. E o interessante é que no primeiro ano que a Anchu estava com aquela cara de um negócio que está nascendo, um cliente bateu na nossa porta. Não fui atrás de ninguém, não fui oferecer o produto em informação para ninguém, mas veio o nosso primeiro cliente, que foi o cliente que validou a nossa solução, que já era uma solução para gestão de pessoas no agronegócio, e com o dinheiro daquele primeiro cliente, a gente se pagou no primeiro ano. Então, eu tive um payback ali muito rápido. No primeiro ano, a empresa já estava autossustentável. Eu fiz um investimento mínimo no início, mas logo com esse primeiro cliente, ele se pagou. E a Fran também tinha feito um pequeno investimento. Agora, eu quero trazer esse ponto aqui para vocês também. A gente usa muito a ideia de que eu não vou inovar, não vou empreender porque eu não tenho dinheiro, não vou fazer pesquisa porque eu não tenho recurso, não vou fazer projeto porque não tenho recurso. Como é que a gente está comunicando a nossa solução? Talvez se eu tivesse batido na porta do cliente e falado assim, olha, seu fulano, eu estou aqui pensando em criar uma plataforma para fazer a análise das competências dos seus trabalhadores, usando People Analytics, para ver se eles estão adequados para aquilo que eles fazem. Você quer financiar esse meu estudo? Qual que era a chance de eu ouvir claro, professora, nossa, muito legal isso aí. Gente, não foi desse jeito que aconteceu. Ele tinha a dor, ele trouxe a dor e eu criei uma solução com uma roupagem que atendia a dor dele, que eu sabia que o que estava por trás era tudo isso que eu falei para vocês, mas ele não pagou para eu desenvolver a minha plataforma, ele pagou para eu resolver a dor dele. E isso faz toda a diferença na nossa comunicação. Então, a gente precisa ter cuidado com o uso da linguagem para o público ao qual a gente quer se conectar. Se a gente tem uma perspectiva de resolver um problema real, seja numa instituição pública, seja numa empresa privada, não é prometendo uma solução, por mais apaixonado que a gente seja, por mais conhecimento técnico que a gente tenha, nós precisamos falar a língua do outro lado. E a língua do outro lado é como é que você resolve o meu problema. É isso que eles querem saber e é isso que eles estão dispostos a pagar. Então, ajustem a linguagem da forma como vocês vendem a solução de vocês. Desde então, a Anchu nunca mais saiu de projetos que envolvam alguma trilha estruturada ou de incubação, ou de aceleração, ou participação no Hub. Hoje, nós já fizemos parte do Tecnopark da UFV por uma incubação virtual, já fizemos parte de um programa de aceleração que foi o Avança Café,
E hoje nós fazemos parte de um hub que se chama AGTEC, da PwC, a sede é em Piracicaba, tem uma filial em Uberaba, a qual nós estamos vinculados, e fazer parte desses ecossistemas nos permite estar ao lado de outras empresas que estão empreendendo. E aqui dentro da UFV, eu busco fortalecer o Inovalto para que a gente agregue mais instituições, porque o ecossistema, ele muda a cultura, ele fortalece a estrutura e ele permite que novas empresas surjam. Ele permite, por exemplo, que a gente tenha avanços na legislação que favorece a inovação, que é o caso de Rio Paranaíba. O professor Carlos está sendo um grande parceiro e a gente está num caminho muito próximo de aprovar uma lei de inovação no município de Rio Paranaíba. Então, lembra das esferas que eu falei, a gente está conseguindo aplicar isso aqui na realidade de uma cidade pequena, com um parque tecnológico em implantação, com pouquíssimos recursos reais ainda investido nisso, mas recursos financeiros, mas eu garanto para vocês que recurso de energia, de vontade, que é o principal, a gente já está há muitos anos mobilizando para que esse ecossistema ele se fortaleça. E assim como a OneTwo, surjam várias outras empresas, e por que não empresas que levem a inovação para o setor público, que é o que vocês estão caminhando aí no Profiap. Eu trago aqui um dos conceitos que foi mais importantes para mim ao longo dessa jornada, que foi entender a lógica do effectuation. O effectuation, ele não tem uma tradução literal para o português, mas as melhorzinhas, assim, as mais próximas que eu já vi é basicamente assim, vai lá e faz. Testa, você quer empreender? Vai lá e faz. E de onde que a gente começa? A gente começa de onde a gente está, com o que a gente tem em mãos. Então, essa foto que eu coloquei aí é uma foto minha num momento assim de agradecimento muito feliz ali, eu estava extremamente emocionada com aquele encerramento do hackathon, porque quando eu estou num momento ali incentivando o empreendedorismo, eu lembro dessa minha jornada e eu lembro de quanta coisa a gente já passou para chegar até aqui, fica muito claro para mim que ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz nada sozinho, eu não fiz nada sem um time, inclusive hoje 100% do meu time são egressas da UFV, foram minhas alunas, já teve outras pessoas que que trabalharam comigo que não foram meus alunos, mas hoje 100% do time foram minhas alunas, e esse é um dos orgulhos que eu tenho, inclusive, né, às vezes se a gente começa ali, né, se questionar muito, né, por quê é tão difícil, passo por tantos desafios, um desses porquês é ter orgulho de gerar empregos qualificados para pessoas de alta escolaridade. Se a gente tivesse condições de multiplicar não o modelo da OneTwo, porque está longe de ser um modelo ideal, gente, não estou usando a OneTwo aqui como referência, não, eu estou usando como ilustração do que eu vivi na pele. Mas o que eu queria dizer é que se a gente tivesse muitas empresas de base tecnológica empregando ex-alunos de altíssimo potencial nosso, a gente vai transformar Rio Paranaíba e região, ainda mais com o poder da UFV, porque a gente está falando de empregos qualificados, a gente está falando de retenção de talentos de alto potencial, que geram salários melhores, que movimentam a economia e que transformam também essa cultura. Então, a lógica do effectuation, ela faz conexão, não só comece com o que você tem, olhe para o lado e veja quem você conhece. Se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Ele usa exatamente esses termos que vão ter desafios, mas que quando você estiver pronto para decolar, decola. Não deixa o avião no chão, não, porque é um desperdício você não usar todo esse potencial, toda essa energia para fazer acontecer, né? Então, isso é um grande aprendizado que me ajudou muito. Mais recentemente, esse ano especificamente, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Tem um ex-aluno muito querido que está comigo também no Inovalto desde o início como grande apoiador, incentivador, e ele chegou com esse livro aí, o Menos Forecast, Mais Foresight, na minha mão e falou assim, Raquel, você precisa ler esse livro é a sua cara. E aí eu fiquei assim, né, eu amo ler, eu sou assim, eu não leio mais porque não dá tempo de tanta coisa que eu queria ler.
mas peguei o livro da Glaucia Guartiello, devorei, e realmente eu fui entender o que é essa lógica do menos forecast, mais foresight. A lógica da administração, se a gente pegar as teorias da administração, especialmente da administração estratégica, das ferramentas, ela foi toda desenhada para a gente olhar o passado e prever o futuro. E aí a gente fica muito pensa no orçamento. Como que é um orçamento? De onde que surge um orçamento? Muitas vezes um orçamento sai da gente olhar para o passado, quanto que a gente gastou e pensar, né, imaginar quanto que a gente vai gastar no futuro, porque a base que a gente tem é aquela. O que vai acontecer no ambiente em termos quais são as ameaças políticas, econômicas, sociais? Muito nessa lógica de uma previsão baseada no que já passou, que é o forecast. E a Glaucia Guartiello, ela é hoje uma das mulheres mais influentes na área de tecnologia no Brasil, ela é CEO da Singularity University, CEO do grupo HSM também, e a Glaucia, ela é uma mulher que veio da engenharia, hoje atua diretamente na educação para a inovação, e uma coisa importante, ela é acadêmica, ela sabe valorizar o conhecimento acadêmico, ela fez doutorado numa instituição de altíssimo nível no Brasil, e ela conta sobre isso no livro. O enorme desafio que nós da academia temos em estabelecer uma comunicação efetiva com quem está do outro lado. E aí, do outro lado pode ser no setor público ou pode ser no setor privado. E, além disso, a Glaucia vai dizer o seguinte, né, a tese de doutorado dela foi sobre isso. A gente não pode ficar olhando mais para o passado para prever o futuro. O futuro, ele está cada vez mais difícil de prever. A gente vai precisar criar o futuro que a gente quer. Então, foresight é sobre visão. É sobre a gente olhar para frente e pensar o que a gente quer construir. Imagina vocês, nós que estamos na universidade, o tamanho da nossa responsabilidade em inspirar os nossos alunos a construírem o futuro que eles querem e não cruzarem os braços esperando que alguém construa esse futuro por eles ou que eles se contentem com o que vier. Então, foresight, para mim, realmente é uma forma de enxergar o mundo na direção daquilo que eu quero que aconteça, daquilo que eu acredito que vai fazer a diferença lá na frente. E não tenho dúvida de que a experimentação, a inovação que surge dentro da universidade vai ser fundamental para que a gente construa esse futuro que a gente quer. Então, coloquei aí, a Glaucia é uma das grandes inspirações que eu tenho hoje, e ela é ela é mineira, como eu, e acredito que boa parte de vocês, ela é de Belo Horizonte. Ela é de uma generosidade, de uma humildade que, sinceramente, me impressiona, né? Inclusive, eu descobri que eu estou participando do Clube do Livro, uma vez por mês ela se reúne numa sala do Zoom, com pessoas do país todo para discutir o livro que ela escreveu. Então, assim, ela conversa como a gente está batendo papo aqui, né? Então, assim, às vezes nós temos aquela coisa do distanciamento, né? O brasileiro é muito hierárquico, a distância de poder, às vezes ela inibe, mas hoje a internet, ela permite romper essas barreiras, e a humildade permite romper esse isolamento que um acadêmico ou uma CEO poderia viver, e ela abre aí para os seus leitores para, em pessoa, fazer esse clube do livro e falar sobre esse assunto tão inspirador. E aí, eu trouxe, né, como eu falei, para a gente caminhar já quase para o final, porque eu quero abrir aí para as perguntas de vocês, eu não poderia deixar de colocar as lentes acadêmicas nesse tema também. Então, eu fiz uma busca rápida em alguns periódicos, como eu falei, eu não pesquiso esse tema, mas eu fiz questão de trazer uma literatura atualizada e que instigasse vocês, de repente, tem alguém aqui que vai se interessar pelo tema, que vai querer ir atrás e pesquisar, então já tem algumas referências aí para começar. Mas o ponto-chave que eu identifiquei na literatura é que cultura é a infraestrutura invisível da inovação. Não adianta ter espaço bonito, coworking é lindo, ajuda, é claro, inspira, né, materializa, torna mais tangível, mas mais do que ter um espaço, a gente precisa ter cultura. E uma pesquisa
das que eu vi, uma pesquisa, ela não foi feita no setor público, mas depois eu afunilei e trouxe, daqui a pouco trago dados do setor público. Mas um ponto-chave dessa pesquisa é que as culturas organizacionais que combinam suporte à inovação e orientação colaborativa aumentam significativamente o comprometimento das pessoas e os índices de desempenho. Inovação não é um processo, é um modo de ser organizacional, cultivado, não imposto. E eu destaquei aqui o suporte à inovação e orientação colaborativa, que é outro desafio que nós temos dentro da academia. E acredito que no setor público também, porque nós ainda insistimos em usar aquelas caixinhas. Isso não é comigo, isso é lá do setor do fulano, isso é lá da diretoria tal, não é da minha. Ou, isso é gestão de pessoas, isso não é sistemas de informação, isso é administração, isso não é sistemas. Gente, não vamos fazer inovação isolados. Isso na OneTwo, ao longo do tempo, eu aprendi muito, assim como eu aprendo no Inovalto todos os dias. Nós temos que, com muita humildade, ser capazes de conectar o nosso humilde conhecimento, por mais que a gente estudou, que a gente ama, que a gente acha que sabe muito, com o conhecimento que pode ser um grãozinho de areia de um outro pesquisador, de uma outra área, e a gente tem que criar conexões, senão a gente não vai inovar. Então, inovar implica abrir essas grades, que muitas vezes a gente se prende dentro do espaço público, dentro das universidades. E aí eu fui, fui fazer essa pesquisa no setor público, e de fato, eu identifiquei que muitos estudos feitos no Brasil, o que a literatura revela? Esse ele não é no Brasil, ele é um estudo feito uma revisão sistemática da literatura. Ela mostra quais são os fatores que podem alavancar ou bloquear a inovação em organizações públicas. Primeiro, cultura de apoio. Então, a gente precisa ter as instituições, os órgãos, os departamentos, as pessoas liderando esse movimento. Segundo, autonomia e pertencimento. Lembra que eu falei lá atrás por que eu sinto que o fato de ser daqui, de gostar daqui, de querer ver o desenvolvimento, traz para mim um senso de pertencimento, e isso me ajuda a não desistir de apoiar a inovação aqui, Isso ajuda a ter um comportamento inovador mais consistente. E os bloqueios culturais, que eu trouxe lá no início também, o medo institucional, a aversão a risco, e o quanto isso inibe a inovação. Outro estudo, ele traz aí a cultura que viabiliza a inovação no setor público. Então, quais são as empresas que inovam, Esse aqui era um estudo que analisava as organizações do setor público orientada por dados, as chamadas data-driven. E essas organizações, elas mostraram que a inovação, ela acontece não apesar das ambiguidades, ela acontece dentro das ambiguidades. Ou seja, sabe o labirinto que eu falei, O labirinto de que a gente às vezes fala, vá por aqui ou não vá por ali? A questão é querer continuar caminhando, mesmo assim. É porque se a gente parar, a única coisa que a gente sabe é que não vai sair do lugar. Então, quando a gente tem culturas com maior com uma visão de inovação, com pessoas dispostas a vencer essas barreiras, mesmo que a estrutura formal não seja favorável, a inovação vai acontecer. E um outro estudo que traz os antecedentes do comportamento inovador no setor público, O que leva os servidores a quererem inovar? Primeiro, motivação para o serviço público, querer fazer a diferença. Aqueles servidores que têm um propósito coletivo, eles tendem a ter uma propensão maior ao comportamento inovador. Segundo, comprometimento organizacional. Vínculo afetivo com a organização amplifica a disposição para inovar. Tem que gostar, é o componente do querer que eu mencionei lá no início. Terceiro, a cultura inovadora percebida, ou seja, a percepção de que a organização apoia a inovação é o gatilho que ativa os outros dois fatores. Mais uma vez,
destaco aqui a importância do Inovalto. Destaco, acho que um ponto que eu não mencionei diretamente, essa ligação que eu tenho com o Inovalto, ela foi ainda fortalecida quando eu orientei o trabalho da Maria Aparecida no Profiap, né, foi minha primeira orientanda aqui no Profiap, quando eu ainda dava aulas no programa, e ela é servidora da universidade, mesmo ela não tendo tido interesse em dar continuidade à pesquisa, eu vejo, ao vínculo, né, com o Inovalto, mas recentemente, junto com o Hugo, que foi meu estudante de graduação, a gente atualizou o estudo que a Aparecida fez, e a gente viu que a gente tem tido avanços progressivos em relação a essa estrutura de apoio da instituição. Então, a gente não pode parar, a gente precisa continuar incentivando, continuar buscando caminhos institucionais para fortalecer toda a estrutura, não só a estrutura física, mas a estrutura organizacional, as pessoas que participam, valorizar esse trabalho que é feito, porque isso é que vai levar a que outros projetos também surjam. E aí, a gente vê que essa inovação nas universidades públicas, né, no Brasil, o que esse estudo mostrou, né? Quais são os desafios que não são só nossos, um estudo recente aí de 2023, mostrando que essa tensão normativa estrutural, né, a ambiguidade, as leis que não são tão fáceis de entender, de saber o que pode, o que não pode, isso realmente inibe, faz com que muitas pessoas desistam. A inovação, apesar do sistema, né, então, assim, existe o labirinto, mas quando a gente decide atravessar, a gente começa e não vai desistir por causa disso. E a liderança como variável crítica. Então, a presença de lideranças comprometidas com a inovação é um fator diferenciador entre casos de sucesso e estagnação. Então, na UFV, aqui em Rio Paranaíba, a gente teve vamos chamar assim, um protagonismo inicial do Baião, que foi um diretor do campus, que era muito entusiasmado com esse tema. Ele, inclusive, já vislumbrava o parque tecnológico nos primeiros anos aqui do campus. É claro que a gente não tinha maturidade para isso, mas ele já tinha lá o foresight, né? Ele já tinha a visão de que a gente poderia ter o parque tecnológico. A professora Rejane, que é vice-reitora, que foi nossa diretora aqui do campus também, ela tem essa visão, ela tem inclusive foi por meio de um projeto dela que a gente conseguiu os recursos para fazer esse coworking, que na verdade é um espaço destinado para as empresas juniores do campo. Então, tem nome, muitas vezes tem nome, né? E recentemente eu passei uma experiência interessante, eu fui a Itajubá, num evento de inovação, e um evento grande, era um evento estadual, assim, tinha vários representantes dos ecossistemas do estado de Minas. E eu estou lá sentada na plateia, assim, tinha um senhor do meu lado, e todo mundo lá na frente falando professor Renato lá de Itajubá. E aí, quando eu percebi, o professor Renato era esse senhor que estava ali do meu lado, né? E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, professor, o pessoal agradecendo a ele pelo entusiasmo, por ele ter tido o pioneirismo, a ousadia lá no início, de vislumbrar um futuro para Itajubá que passasse pela inovação, que a universidade seria protagonista dessa transformação com o parque tecnológico. Eu olhei para ele e falei, nossa, professor, que dica que o senhor dá para mim, que estou nesse início, né, nessa trajetória ainda um pouco distante aí dessa sua experiência? E aí ele olhou para mim e falou assim, um único conselho, não desista. Vão te chamar de louca, não vão entender nada do que você está falando, vão achar que não faz sentido, que tudo isso que você está falando não comporta na cidade, mas não desista. Por quê? Se for viável, o tempo vai mostrar que é viável, né? Então, leva tempo, e a maioria dos projetos bem-sucedidos fora daqui do campus da UFV mostraram isso. Então, hoje, né, depois de toda essa trajetória, eu vejo que essas barreiras, né, que a gente vai vencendo, sejam as barreiras para inovar, até na gestão de pessoas, que é a minha área, né, até falei para o professor Carlos que eu iria trazer algo da gestão, de inovar na gestão de pessoas, que é o que eu venho buscando, leva tempo. Por quê? É algo que não depende somente de um ente, a gente não vai fazer isso sozinho. Muitas vezes, essa inovação que
precisa ser feito dentro de um modelo burocrático tradicional, num mundo que hoje ele é muito acelerado, que exige uma aprendizagem muito mais rápida. Isso vai dificultando, mas como eu trouxe vários estudos mostrando que dificulta, mas não impede, a gente precisa ser capaz de navegar pelo labirinto, mesmo que existam os desafios e mesmo que tenham, né, como eu brinquei, as plaquinhas invisíveis dizendo não vá por aí, né? E aí eu fecho essa minha apresentação com uma provocação para todos de que a Universidade Empreendedora ela não é simplesmente uma universidade onde a gente transmite conhecimento, é onde a gente transforma territórios. Por isso eu disse que eu acredito tanto que a UFV pode fazer muito mais por Rio Paranaíba e região nesse sentido da transformação. Com esse movimento da hélice tríplice, cada vez, o quádrupla, o quíntupla, né, com tantos agentes quanto forem necessários para que essa engrenagem possa rodar, com a extensão transformadora, promovendo essa conexão, falando a língua, estando nos eventos, ouvindo o que o outro lado tem a nos dizer, e fortalecendo o nosso ecossistema e o nosso parque tecnológico, que é o Inovalto. Então, o futuro da gestão e da educação para a inovação é a gente se perguntar se nós estamos formando profissionais para repetir modelos ou para navegar complexidade. É complexo, dá trabalho, mas quando a gente faz com um propósito claro e quando a gente faz com o intuito de ser agente de mudança, isso faz muito mais sentido, torna o nosso trabalho muito mais carregado de propósito e transforma realmente o lugar onde a gente está num lugar melhor, né, para nós, para as futuras gerações. Temos desafios gigantes pela frente, e a transformação digital, aprendizagem contínua, lidar com ambiguidade, com novas gerações, com mudanças de paradigmas, mas isso não deve ser empecilhos para que a gente pare, muito pelo contrário, deve ser ingredientes para que a gente construa uma visão de um futuro bem melhor, que é onde a gente quer estar. Não existe inovação sem interação e não existe transformação territorial sem coragem institucional. Por isso, eu continuo aqui buscando fazer esse trabalho de que o futuro da universidade não depende só de produção de conhecimento, mas de coragem de conectar conhecimento à realidade. Agradeço muito por essa oportunidade de falar de algo que eu vivo, que eu gosto tanto, e abro agora para as perguntas. Professora Raquel, muito obrigado pela exposição brilhante, que muito nos enriqueceu nesta noite. Pessoal, eu queria citar, assim, a professora Raquel trouxe muitos pontos que merecem muita reflexão nossa, eu trouxe 3. A inovação nasce da dor, do problema. Isso é muito importante para nós, no Profiap, que vamos desenvolver os PTTs. Vocês vêm do mercado, isso é a nossa identidade. Então, traga um problema que você vivencia na sua prática, no seu dia a dia, algo que incomoda. Propõe uma solução para você mesmo aplicar, porque aí você vai conseguir ter realmente uma pesquisa que gere impacto, que gere resultados, que saia do papel. No programa profissional, pessoal, a gente tem que buscar aquilo, né, não só colocar o livro, a dissertação na prateleira, mas transformar isso em realidade. Outra coisa que a professora Raquel falou muito importante, a forma de comunicar. No PTT, que é a proposta de intervenção que vocês vão solucionar, o PTT não é para a academia, é para o gestor. Uma linguagem clara, acessível, o vender o peixe, o didatismo, a forma informal de colocar as informações, a facilidade, tudo isso é muito importante para o trabalho de vocês. E, principalmente, pessoal, a cultura de inovação. É uma coisa que nós precisamos muito no Profiap, viu, professora Raquel? Por favor, nos oriente como fomentar essa cultura. Então, esse ciclo de palestras, esse esforço é para que nós fomentemos isso no nosso aluno, para que a gente realmente consiga ser um programa de excelência. Um programa que forme, sim, um programa que qualifique o nosso aluno, que tenha produção, mas que gere um impacto que a gente tanto precisa para o nosso programa. Então, muito obrigado mais uma vez, e vou passar para... Nós temos um tempinho para algumas perguntas. Elisa, a palavra para você fazer sua pergunta. Boa tarde, boa noite, professora Raquel, professor Carlos, demais Oi, colegas. boa noite.
Professora, pegando o gancho aí que o professor Carlos disse, né, sobre mudança organizacional, essas coisas, você acha que é possível a gente afirmar que a inovação no setor público, ela depende mais da transformação tecnológica ou da mudança cultural e organizacional dentro das instituições públicas? Que é aquilo que você falou sobre convencer as pessoas a alguma coisa. Sim, sim. Elisa, excelente pergunta, porque eu entendo que talvez esse é essa é a chave, né, para a gente entender o que é possível e o que a gente deixa, né, como entende como não sendo possível. Eu vou dizer para você o seguinte: a mudança tecnológica sem uma mudança cultural é possível? É possível. E eu vou citar uma coisa, assim, um exemplo clássico, que eu acho que a gente vai repetir ele por um bom tempo da nossa caminhada. Quando veio a pandemia, logo, logo a gente saiu de um ambiente presencial para um ambiente online, né? Eu conto essa história que eu abri o primeiro Meet, fiz a primeira reunião, eu era coordenador do curso de administração, dia 17 de março de 2020, né? E já tinha ferramenta disponível. Então, assim, veio uma ferramenta tecnológica sem que a gente tivesse zero mudança cultural, ela veio forçada, vamos dizer assim. Agora, qual que é o desafio da mudança tecnológica sem a mudança cultural? É ela se sustentar. E aí, no setor público, eu tenho as minhas dúvidas, vamos dizer assim, eu tive uma conversa hoje com uma colega sobre isso. Por quê? Você mudar uma cultura estabelecida numa organização pública é muito difícil. É muito difícil. Então, eu entendo que o que vai acontecer muitas vezes é o que a gente chama aí das subculturas, né? Subculturas no sentido das fragmentações. Vão ter ilhas. Então, é por isso que aqui no UFV, em Rio Paranaíba, eu não acho que a gente tem isso tão em evidência quando eu vi lá na UFMG, ou como eu vi lá na USP, ou como às vezes acontece em Viçosa também. Você acaba tendo ali alguns grupos que se destacam muito. Por quê? Porque ali eles conseguem mudar a cultura. Agora, quando você tem um grupo que é muito resistente à mudança cultural, é muito provável que essa mudança tecnológica também não aconteça naquele grupo ali, talvez um departamento, um determinado setor. Então, a gente acaba formando aqueles famosos monstrinhos, aqueles Frankensteins, nem parece que a gente está na mesma instituição, né? Então, o ideal é que a gente tivesse a mudança cultural para dar suporte à mudança tecnológica, para que isso pudesse ser disseminado na organização. Mas nesses anos todos de Inovalto, eu posso te dizer assim, é uma constatação dura, mas que muitas pessoas vieram me ajudando a lidar com isso, assim. A gente não vai conseguir uma mudança cultural geral. A gente não pode ficar esperando a mudança cultural generalizada acontecer. A gente precisa ter esses formadores, né, esses entusiastas, esses influenciadores, né, que vão multiplicar isso nos seus espaços. Aí tá ok. A gente vai fragmentar, talvez, a gente vai criar uma subcultura, mas a gente está avançando. Então, a minha resposta para você é aquela, depende, não é o ideal, mas muitas vezes a gente trabalha com o possível e não com o ideal. Muito obrigado, professora Raquel. Obrigado Obrigada, pela professora participação Raquel. aí. Luciano, Bom, boa noite a todos, boa noite, professora Raquel. Noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela exposição, né? O tema da palestra, Inovação da Gestão Pública, é muito atual e interessante, e, de fato, a gente precisa compreendê-lo melhor, né? A minha pergunta é o seguinte: considerando o crescimento do uso da inteligência artificial, que é uma coisa que está muito atual, até no setor público, na sua visão, como garantir que a inovação aumente a eficiência administrativa sem reduzir a transparência, a participação humana e a confiança social nas instituições? Muitíssimo complexa sua pergunta. Isso podia diminuir, né? Mas, não, mas eu falo complexa no sentido, assim, de dar outra palestra, né, mas eu fechei com a IA, coloquei a IA ali para lembrar, assim, a IA está aqui e literalmente está nessa apresentação como toda, inclusive, eu usei a IA para fazer os meus slides, lógico que toda a construção
de conteúdo foi minha, mas eu uso a inteligência artificial para otimizar aquilo que pode ser otimizado, né? E que não depende única e exclusivamente da minha inteligência humana. Mas eu tive uma discussão ontem, Luciana, em sala de aula, na graduação, é claro que num ambiente em que eu estou falando com pessoas que têm menos experiência do que esse grupo que está aqui, mas os alunos me perguntaram com essas palavras assim, professora, talvez eu vou traduzir de uma forma, como chegou até mim, tá? Eu acho que tem a ver com essa sua pergunta. Você acha que a IA vai deixar a gente mais burro? E aí eu falei assim, gente, eu não acho. Eu não depende do que você está chamando de burro, e aqui é óbvio, entre aspas, né, esse termo, mas o ponto é, a gente está sabendo usar? A gente está sendo preparado para usar a IA? Essa é a minha pergunta, que se aplica a mim enquanto professora, se aplica ao professor Carlos, você, eu não sei em que área você atua, mas se aplica a qualquer um de nós, nas áreas que a gente trabalha. Você está sendo preparado? E aí a gente fala assim, não estou sendo preparado. Ninguém me falou como que é, o que pode, o que não pode. Aí o que acontece? De novo, cada um por si. Se você, por exemplo, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado muito sobre IA, para aprender a usar ao meu favor e para aprender a lidar também com o que eu vou encontrar dos meus alunos, que eu vou encontrar nos projetos que eu for participar. Só que a maioria das pessoas não está se preparando para isso. A maioria das organizações não está oferecendo capacitação ou não está apoiando as pessoas a entenderem a IA. E é aí que entra o problema. Aí é uma questão de gestão de pessoas, que é muito mais do que simplesmente dar o treinamento, é entender como é que aquela competência, e eu não tenho dúvida de que ela é uma competência essencial para qualquer um de nós, em qualquer organização, vai apoiar na continuidade daquela organização. E aí eu tenho as minhas dúvidas de que no setor público, que normalmente, aí depende, né, o setor público é muito amplo, mas quem está olhando para isso? Quem está preparando as pessoas para lidar com IA? Vamos fazer de conta que não está acontecendo, que a gente não está vendo? Ou o que sair é isso mesmo? Ou se as pessoas quiserem emburrecer, é problema delas? Não devia. É muito estratégico. É aí que a gente deveria olhar para a gestão de pessoas como algo muito estratégico e dominar a IA, ou no mínimo, ampliar a sua competência do uso adequado da IA, é fundamental no mundo daqui para frente, eu não tenho dúvida disso. Então, eu vejo que é um desafio de gestão de pessoas, da forma como o setor público olha para a gestão de pessoas, e enquanto está no cada um por si, talvez, assim, vou dizer assim, não vou dizer que é uma dica, mas o como eu estou fazendo, eu estou dando meus pulos. Vamos procurar, porque a gente vai precisar disso cada vez mais. Não sei se eu respondi. Não, mas é isso aí. Contextualizando um pouco aí, até complementando, eu trabalho na Justiça do Trabalho, já há 20 anos. Então, eu vivenciei a mudança do processo físico em papel para o processo eletrônico. E muitos setores foram bem refratários, eles não queriam de jeito nenhum isso daí. E é uma coisa que veio para ficar, e hoje ninguém fala mais, ninguém tem saudade de papel, de processo físico, nem nada. Pasta desse tamanho, né? Eram vários. Agora, com a inteligência artificial, a mesma coisa. A gente tem que ter essa curiosidade para aprender a utilizá-la a nosso favor, né? E tem que ter o cuidado também para ela não atrapalhar. E eu acho que a gente não vai ficar mais burro com ela, não. Acho que ela veio para ajudar, a gente vai vir para ajudar. No caso do judiciário trabalhista, a gente está afundando, está sendo engolido por tanto processo, então ela ajuda bastante, mas não tira a visão humana de um servidor para fazer aquela verificação se é realmente aquilo, né? Então, isso daí, a capacitação que a senhora mencionou é fundamental. Fundamental. Com certeza. Muito bom. Obrigado. Por nada. Obrigado, Luciano. Gente, vou passar para a última pergunta para a Cristiane, para depois a gente fazer o encerramento com a fala da Lohane. Cristiane, por favor. Boa noite, professora Raquel. Boa noite.
Considerando que o objetivo final do Profiap é a entrega de um PTT, né, que é o Produto Técnico Tecnológico, como a senhora enxerga o papel da inovação nesse processo? E de que forma podemos usar as evidências para que o nosso PTT não seja apenas uma melhoria incremental, mas uma ferramenta que realmente ajude a romper as práticas ultrapassadas, principalmente na cultura organizacional e na gestão de pessoas? Muito bom. Eita, vocês estão caprichando, hein, gente? Vocês estão me apertando aqui, tá parecendo banca, ué. Brincadeira, né, Cristiane? Só para descontrair nesse finalzinho. Olha, o próprio PTT, ele é uma inovação, né? E isso é o desafio da gente entender, e até como orientadores, né, Carlos, eu entendo que é um desafio para nós também compreendermos que a essência do PTT é a inovação. Então, eu diria para você assim, o ponto-chave, eu acho que é a fala que o professor Carlos pegou aí da minha palestra, assim, pegou no sentido assim, ele conectou com isso. Pense num processo de trás para frente. Tem até uma frase que é atribuída ao fundador do Waze, né, esse aplicativo que revolucionou a mobilidade urbana, nas grandes cidades, né, gente? Porque na cidade pequena, normalmente, ele não funciona bem. Mas tem uma frase que é atribuída ao fundador do Waze, que é a seguinte: apaixone-se pela dor. Então, eu responderia essa sua pergunta extremamente abrangente, primeiro com essa pergunta: apaixone-se pela dor, que é entender assim, ok, eu quero fazer mais do que uma inovação incremental, eu quero fazer uma inovação disruptiva, uma inovação que realmente vai levar a uma mudança naquele ambiente, mas eu preciso entender o que realmente está por trás daquilo que eu daquilo que eu estou propondo. Eu estou cheia das metáforas hoje, mas é porque eu quis trazer um olhar bem prático, como eu falei, eu não estudo isso, gente, eu não pesquiso, mas eu vivo, né, na pele há alguns anos. Uma das coisas que eu achei mais legal, assim, as metáforas mais inteligentes, foi de um presidente de uma cooperativa, e ele falava assim: a gente precisa perder a síndrome de Cinderela. O que é a síndrome de Cinderela? Eu tenho meu problema de pesquisa, eu sei o que eu quero pesquisar, e eu vou lá até o final, eu faço o sapatinho, depois eu saio procurando o pé. Tá errado. Não é assim que a gente pode, né? Então, o que a gente faz? A gente vem para o Profiap, eu gosto do professor Carlos, eu quero fazer um trabalho na área dele porque eu gosto dele. Aí eu vou e faço o trabalho inteiro porque eu me identifiquei com o tema, depois eu tenho que procurar um jeito de encaixar aquele problema numa solução, num formato de PTT. Está errado. A gente precisa olhar de trás para frente. Apaixone-se pela dor, vai entender realmente o que é o problema. Aí você vai desenhar o sapatinho sob medida. Essa que é a lógica. E aí, obviamente, se envolve uma transformação cultural, é muito mais difícil. Eu vou fazer um parêntese aqui, eu sei que a gente está no final, mas eu quero usar um dos temas que eu acho que a gente está falando aqui muito de inovação social. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando muito de inovação social também. A minha tese de doutorado foi sobre mulheres na gestão. Depois da Mulheres na Gestão, eu trouxe Mulheres no Agronegócio, comecei a pesquisar esse tema em 2012, quando era uma coisa que não existia, quase não se via falar sobre mulheres na gestão do agronegócio em 2012. Na verdade, 2012, quando eu terminei o doutorado. E aí, Cristiane, foi uma provocação de uma professora da minha banca. O que você vai fazer com isso? Você vai guardar essa tese na prateleira? Eu falei, não, eu não me permito isso, eu quero, né, o sangue empreendedor já estava ali. Eu comecei a fazer um monte de projeto, inclusive Mulheres de Chaves, com Enactus, e eu fui entendendo esse dia a dia dessas mulheres. E hoje eu tenho total consciência de que eu estava construindo uma tecnologia social, de mudança da realidade das mulheres no agronegócio, obviamente não foi sozinha, isso foi um movimento, isso ganhou muita força, isso tem uma relevância que está mudando uma cultura ampla, de uma baixa participação de mulheres no setor, que é o agronegócio. Então, foi de uma vez? Não. Foi incremental? Talvez tenha sido, mas é irreversível. A mudança cultural, ela leva tempo, mas é algo que, é aquela história, né? Depois que você vê, não tem como desver. E a gente está vendo a grande contribuição que essa participação das mulheres agrega no setor. Então,
eu digo para você assim, você quer fazer uma mudança cultural, talvez disruptiva, mas você não vai fazer isso de uma vez num projeto de 2 anos. Dá um pequeno passo, propõe um pequeno ajuste. E quanto mais conectado ele for de uma dor real, maior a chance de que ele tenha sucesso, de que ele no futuro, né, pensa no foresight, você está mirando lá na frente, você sabe que um pequeno passo que você der hoje pode fazer essa grande mudança lá na frente. Muito obrigado a todos e a todas, obrigado, professora Raquel, e em nome da turma, né, dos participantes, eu gostaria de passar a palavra à Lohane para fazer um agradecimento. Boa noite, professora Raquel. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo bem? Estamos. Raquel, em nome da turma, né, 2026, do Profiap, em especial Campus Rio Paranaíba, eu queria agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento e, como você falou lá no comecinho, né, compartilhar a sua história conosco e, através disso, surgir tantos insights, né, valiosos para o nosso conhecimento. A gente sabe que a inovação, né, em maior ou menor grau, ela é indispensável, né, mas, ao mesmo tempo, ela é desafiadora em todas as organizações. E na gestão pública, né, um segmento tão complexo, isso não seria diferente. Então, poder ouvir isso de você, que vive na prática, né, que sente na pele os desafios da inovação, sabe da morosidade, né, mas da recompensa que é poder inovar, você vive isso através da Inovalto, através da OneTwo. Então, para nós, foi realmente um privilégio poder ouvir você, e eu tenho certeza que os ensinamentos que você compartilhou com a gente aqui hoje vai contribuir com a nossa vida profissional, né, e que sejamos aí futuros mestres mais conscientes das oportunidades que temos através da inovação. Então, muito obrigada, Raquel. Obrigada a você, que linda sua fala, fico realmente muito, muito feliz em ter contribuído, em ter provocado esses insights. Às vezes as pessoas falam assim, você faz palestra motivacional? Eu falo, não, eu faço palestra provocacional, para sair todo mundo. E consegue, viu? Provoca mesmo. É isso que eu queria. Muito bom, Lohane, obrigada, de coração. Eu agradeço. A vocês que me ouviram até agora. Nós que agradecemos, professora Raquel, a Fabiana de Florestal também está mandando um agradecimento aqui no chat, em nome da turma Florestal de Profiap. Obrigada. Então, obrigado a todos e a todas, viu? Uma ótima noite, e por favor, não se esqueçam de preencher o formulário para registro de presença. Professora Raquel, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigada pelo convite, estou à disposição, gente, um abraço, boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite, pessoal.